A partir do momento em que a pandemia do novo coronavírus passou a exigir dos governos medidas de isolamento social, mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram desempregadas só no setor de entretenimento. Desse montante, 450 mil estão no estado do Rio. Para programar o retorno das atividades com segurança, organizações vêm debatendo protocolos de retomada de cada uma das atividades. No Rio em Foco de hoje, vamos conhecer uma dessas propostas e os desafios da retomada desse setor. Vem com a gente! O setor de entretenimento é um dos mais significativos do estado, representando 5% do Produto Interno Bruto fluminense. E foi também um dos mais prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. Para conversar com a gente sobre as mudanças que serão necessárias para a retomada das atividades do setor, convido o presidente do Apresenta Rio, Associação de Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento e Afins, Pedro Guimarães. Oi, Pedro. Geisa, tudo bem? Prazer falar com o Rio em Foco, com vocês, com essa Casa Legislativa que é tão importante para as construções das políticas públicas e principalmente nesse momento de ajuda aos diversos setores econômicos como o nosso, né? Pedro, o setor de entretenimento é um setor muito amplo, né? Várias atividades estão abarcadas nele. Eu queria que você falasse um pouquinho que atividades são essas para a gente poder visualizar esse impacto, né? Então, como você bem falou, é uma atividade muito diversa, né, Geisa? O setor, a indústria do entretenimento, como a gente se conecta aqui representativamente, ela compõe uma série de segmentos ligados aos eventos, mais especificamente todos os segmentos que compõem a vasta cadeia do turismo. Estou falando de cultura, estou falando de esporte, estou falando do próprio turismo, estou falando de entretenimento na veia, com shows, festivais, gravadoras, empresas que compõem essa cadeia produtiva, atrativos de comunicação, áudio, setor audiovisual, setor de filmes. É uma indústria muito vasta e compõe um universo de players que foram muito afetados por conta dessa pandemia, né? Claro que a primeira diretriz das organizações oficiais era evitar aglomeração. E, por conta disso, os eventos paralisaram num primeiro momento e, com certeza, isso não é clichê, várias atividades foram afetadas assim, mas esse setor será, com certeza, o último a voltar, também por conta dessa diretriz, ou seja, evitar aglomerações ou manter o distanciamento social é a principal das medidas que permite a gente fazer um movimento gradual. Então, é uma cadeia produtiva muito extensa, como você bem falou aqui na abertura, representa quase 5% do PIB fluminense. No âmbito nacional, tem dados que compensam, um dado bem expressivo, que contemplam, em termos de movimentação econômica, todos os 52 segmentos que compõem a cadeia do turismo movimentam juntos algo em torno de mais de 12% do PIB nacional. O setor do turismo é responsável por 10% dos empregos formais no país e foi drasticamente afetado nesse momento. Como você falou, no Rio de Janeiro, mais de 450 mil empregos. Posso dizer que só dessa nossa indústria aqui, mais de 200 mil empregos serão afetados até o final do ano. Estou falando de um prejuízo no setor da área econômica de quase 200 bilhões de reais em todo o país até o final desse ano 2020. E no Rio de Janeiro, a gente estima aí que isso bata algo em torno de 80 bilhões de reais. Então, esse é um movimento, é um número muito expressivo de impacto na economia, mas principalmente na falta de oportunidades de investimentos e na redução drástica do mercado de trabalho, porque grande parte desse setor é um trabalho temporário. 80% dessa cadeia são trabalhadores que prestam algum serviço, seja ele de forma temporária, seja ele até muitas vezes de maneira informal. E essa cadeia foi toda afetada por conta dessa decisão de paralisar o setor. Você falou especificamente dessa questão da paralisação, né? Foi o primeiro a parar e talvez o último a ser retomado. Nesse momento que a gente está vivendo, a incerteza é o principal ingrediente para esse setor, né? E para todos os setores, na verdade, da sociedade. Como é que vocês estão programando, né? De que maneira vocês começaram a trabalhar essa questão da retomada? De que forma é possível garantir a segurança tanto para quem está trabalhando, né, nos bastidores desses eventos, para fazer eles acontecerem, quanto também para o público que vai começar de forma gradual e às vezes com muita reserva também
a tentar interagir nesses encontros? Então, a gente, na verdade, apresenta uma associação de classe, como qualquer outra, representando o seu setor empresarial, ela se destina a trabalhar por construir as melhores práticas e tornar um ambiente de negócios cada vez mais salutar ao seu universo. Ela é uma associação jovem nesse mercado, tem pouco mais de 2 anos, ela foi fundada em março de 2018 e ela vem se tornando uma representativa, vem ampliando seus horizontes, tornando um ente de representatividade a nível global, a nível nacional. Então, a Apresenta Rio ela foi gerada num primeiro momento e já com o objetivo de buscar algumas pautas que pudessem ser também relevantes aos diversos setores aqui que a gente falou. E por conta dessa pandemia, a gente também acabou ampliando o nosso leque, acabou avançando muito nas questões de discussão a nível país, por conta, inclusive, das principais medidas que poderiam ser colocadas em práticas através do governo federal. Então, levamos algumas medidas através de uma carta manifesto que foi elaborada pela Apresenta, que juntou outras 22 entidades empresariais do setor. Eu estou falando das associações ligadas ao turismo, aos eventos, mas também FEComércio, Associação Comercial do Rio de Janeiro, a BH, a BEOC, a ABRAP, a AMPRO, várias entidades, Sindepat, enfim, diversos, o Fórum Nacional de Eventos, que compõem essa força orgânica para tentar levar ao Ministério da Economia, ao Congresso Nacional, à Presidência da República, ao Ministério do Turismo, todas as nossas preocupações. Essa carta manifesto pautou uma série de pleitos em relação a medidas que pudessem ser protetivas e as chamadas anticíclicas, né, que a gente mencionava sobre a preocupação sobre essa perenidade das medidas que venham abarcar ajudas emergenciais que possam contemplar um socorro ao longo desse período, mas também para a retomada. Eu costumo sempre dizer que retomar, reabrir as atividades, recomeçar, não é virar uma chave e tudo vai voltar como era antes. A gente precisa ter ajuda e precisa que medidas consistentes possam fazer parte dessa solução perene ao longo do tempo, para que, na medida do possível, da retomada gradual, possa ser a atividade econômica aquecida e, consequentemente, possa ir dando uma sobrevida para as empresas que tiverem suportadas até lá. Essa carta manifesto pensou ali em medidas de diferimento de tributos, a preocupação com as linhas de crédito, as medidas sobre a questão dos salários e empregos, buscando o layoff das empresas, ao mesmo tempo a suspensão de contratos de trabalho temporários. Pautou ali algumas questões que foram depois, várias delas tornadas efetivas, como a possibilidade do cancelamento dos eventos, na remarcação dos bilhetes, podendo ser feita a devolução de forma gradual ao longo de 12 meses, porque esse é um dinheiro que já estava dentro da economia, já estava circulando, já tinha sido vendido, né, tanto para as companhias aéreas, tanto para as agências de viagem, nos pacotes turísticos, nos atrativos turísticos e culturais, mas também nos eventos que estavam sendo vendidos e que precisam ser recomeçados agora. Então, essas foram as primeiras pautas que, de forma bem organizada e ordenada, foram endereçadas aos governos estadual, municipal, federal e aos parlamentos municipal, estadual e federal, na medida do possível, para que pudesse salvaguardar o setor. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos de que não era possível simplesmente virar uma chave. Muita coisa vai mudar nesse cenário. Então, Pedro, o que vai mudar? O que vocês já preveram nesse protocolo de retomada e que vai ser necessário fazer investimento para que os empresários possam adaptar os espaços a essas novas realidades que a gente vai viver, né? O novo normal. Geisa, na verdade, esse novo normal, ele tem prazo para começar, tem data para começar, mas não tem data para terminar. A gente entende que várias dessas medidas, desses chamados protocolos, tantos que foram encaminhados, desenvolvidos por empresas, por entidades de classe, assim como a Apresenta desenvolveu, a gente liderou em parceria 2 movimentos muito importantes, um focado no entretenimento, todos os setores de eventos ligados à indústria do entretenimento, mas também dos atrativos turísticos e culturais. De forma pioneira, a gente juntou vários equipamentos desses do estado do Rio de Janeiro, como
demonstração, assim como o nosso protocolo do entretenimento pautou medidas endereçadas às diversas regiões do país. Fizemos um trabalho também com São Paulo, fizemos um trabalho com outros estados, de uma maneira que pudesse já auxiliar os governos no seu pensamento prévio para poder tomar decisões que pautem uma necessidade de recomeço, mas que sejam medidas execuíveis, que sejam suportáveis pelo setor empresarial. Não adianta a gente criar ali uma série de regras, as regras de ouro, ou os 10 mandamentos, quais sejam elas definidas, aí eu citei aqui município e estado do Rio de Janeiro, se elas eventualmente não forem casadas com a viabilidade da sua execução por parte do setor. Eu estou falando isso não por uma questão... Não, e aí, nesse sentido, é muito interessante justamente abordar isso. Quer dizer, os protocolos de retomada que estão sendo organizados pelas instituições de classe representativas acabam virando uma boa base para uma discussão para as autoridades sanitárias, né? Sobre o que é possível fazer, o que é viável, até porque o interesse do empresariado é de que a atividade seja retomada o quanto antes. Então, assim, de que maneira equalizar também isso e de que maneira tornar público o que vocês estão desenhando, né, junto com os empresários, é um caminho interessante, né? Exatamente. A necessidade, todos têm o mesmo pensamento, né? Quanto antes a atividade empresarial voltar, mais rápido será a arrecadação de impostos do setor público, mais rápido será esse recurso sendo mola propulsora da economia fluminense e fazendo com que atraiam outros investimentos, outros projetos possam ser colocados em prática. De uma forma muito objetiva, o protocolo que a gente desenhou previu ali fases de retomadas, reaberturas responsáveis com medidas de proteção e segurança chanceladas pelos órgãos oficiais de saúde e pelos órgãos de vigilância sanitária, mas, mais do que isso, pautou ali medidas de proteção que foram analisadas fruto de pesquisas e diagnósticos realizados junto a outros países no mundo, outros estados na nossa federação, mas, mais do que isso, condições execuíveis e alinhadas que pudessem pautar a base que os governos poderiam decidir sobre esse recomeço. Como é que tem sido esse diálogo? Esse diálogo tem sido muito bom. Foi muito bom no âmbito do Estado, tem sido agora muito bom no âmbito municipal. Confesso que foi uma loucura no início por conta dessa indefinição de quem tem a prerrogativa de decisão, se é o governo federal, se é o governo estadual, o governo municipal. Imagina, o setor fica pairado sobre uma dúvida muito grande e não consegue caminhar. Mas, mais do que isso, eu posso dizer que o diálogo com os órgãos de saúde, com os setores de vigilância sanitária, liderados ali no âmbito do Estado pela Secretaria de Turismo, ainda na gestão do secretário Otávio Leite, agora da secretária Adriana, e no município a gente teve que dialogar lá muito com a Secretaria de Eventos, com a Secretaria de Turismo Municipal e agora diretamente com a Casa Civil, mais especificamente com a Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária tem dado ouvidos às nossas preocupações, alguns pleitos são viáveis, a gente entende que é muito difícil você categorizar os mais diversos tipos de eventos. É claro, Geisa, que a gente tem uma preocupação grande, um evento, um grande festival, um show realizado hoje aberto ao público na praia de Copacabana, ele não é viável que aconteça. Então, aí até o carnaval, né? Quer dizer, já se fala hoje em dia até da dificuldade de se pensar o carnaval, como as escolas vão se organizar em torno disso, se vai ser possível ter carnaval na época que o carnaval chegar. Então, assim, de certo, a gente tem, na verdade, um quadro ainda muito indefinido sobre o que vai ser possível fazer nos próximos meses. Agora, eu queria aproveitar, né, esse parênteses para falar um pouco sobre a questão da digitalização, né, quer dizer, da entrada no mundo digital. Muito se diz hoje que já é um novo normal, né, já está imposto que a maior parte dos eventos, na sua retomada, vão retomar com a possibilidade do virtual caminhar junto, né? Quer dizer, as pessoas vão poder ter vão ter que ser mistos. Como é que vocês estão vendo isso e de que maneira estão se preparando também? Como é que o empresariado está olhando essa possibilidade? A gente foi impactado, como todo mundo, em tentar se reorganizar. No primeiro momento, encontramos medidas com as ferramentas disponíveis no mercado, então as videoconferências, as lives de trabalho, as reuniões produtivas, sejam audiências com o setor público empresarial, precisavam ser colocadas em prática de uma forma muito dinâmica. E assim foi feito. Eu acho que esse é um grande avanço e as lives não vieram para ficar e vão pautar essa evolução da relação política institucional, relação empresarial,
dentro dos próprios processos legítimos das empresas. Já temos visto muitas empresas diminuindo as suas estruturas de escritórios, migrando para esse processo híbrido, né? Eu acho que ele não substitui, mas ele complementa, assim como a parte de entretenimento. A música tem uma força muito grande, a música renova, a música alimenta, e a música fez parte desse período da pandemia como um dos principais aliados, através das lives dos artistas que foram colocados no ar. E esse tipo de entretenimento, eu acho que ele veio para ficar. Ele não vai substituir os eventos presenciais, a experiência proposta pelas grandes empresas, pelos grandes shows, festivais, os eventos de negócio, fazem toda a diferença. A parte presencial, ela promove o encontro, promove o networking, promove as relações sadias e processuais, mas elas podem sim ser complementadas com modelos híbridos que alcancem o universo de pessoas que eventualmente não tenham conseguido fazer parte por uma questão de agenda ou eventualmente minimizando custos eventuais que ali o evento possa ter. Então essa é uma realidade, mas eu não acho que sejam substituíveis as experiências, as entregas de sonhos, das oportunidades que as pessoas têm ao encontrarem umas às outras, sejam quaisquer tipos de atrativo, sejam ir ao teatro, seja ir ao cinema, seja estar, afinal de contas, o cinema, por exemplo, a parte audiovisual já existe há muito tempo, né? Os canais de TV por assinatura, os Netflix da vida, as séries, tudo isso já faz parte desse universo moderno. E agora a gente vem renovando isso ainda mais. Mas, como eu falei, já existe nesse momento de reabertura, onde esse faseamento da retomada está sendo colocado em prática. E aí eu vou voltar um pouco ali atrás sobre essa estimativa do novo normal. No nosso protocolo, a gente estimou que ele seria lá a partir do mês de novembro. Mas que ao longo desse período, eventos de forma gradual poderiam acontecer de acordo com as suas medidas que poderiam ser colocadas em prática. Por exemplo, feiras, congressos, eventos de lazer e negócios poderiam já estar acontecendo hoje, com redução de capacidade de público, com tomada de medidas cada vez mais amplas, porque eles são muito mais organizados, permitem que você implemente soluções que sejam confortáveis de forma responsável, mantendo o distanciamento social, mantendo alguns protocolos que ali estão especificados nas nossas medidas. A gente definiu, por conta disso, a categorização dos eventos em três aspectos, né? A gente dividiu os eventos abertos ou fechados, ou seja, em áreas confinadas ou em áreas abertas, eventos com controle de acesso ou sem controle de acesso, que permite que você tenha um acompanhamento mais fidedigno, muito mais efetivo, né, do processo. Você faz ali uma área de fronteira entre a entrada de um evento, seja ele um show, seja ele uma feira, seja ele um atrativo turístico, e também os eventos e equipamentos de entretenimento, que as pessoas possam ficar sentadas ou de pé. Por quê? Porque você permite também implementar os isolamentos físicos. E isso tudo pauta a necessidade do recomeço. Vimos aí a novidade dos drive-ins, né? Na verdade, a nova novidade, quase um de volta para o futuro, né? A gente está indo lá atrás buscando práticas passadas que foram sendo adaptadas e conseguiram ser colocadas em práticas com medidas responsáveis. Então, esse universo é que a gente acha que seja importante, não o fato de criar análise das atividades econômicas definidas simplesmente por serem consideradas aglomerativas, enquadradas numa fase, por exemplo, final no processo. Os eventos podem acontecer gradativamente, os teatros, cinemas podem já ir retomando e tomando medidas que sejam responsáveis. Aqueles que não tiverem capacidade ou acharem que o custo é muito alto e não fecha a conta, eles deixam para abrir posteriormente. Mas é justamente a possibilidade de criar uma forma de gradualmente essas atividades serem retomadas, justamente porque há necessidade de que o fluxo econômico aconteça, né? Para que se possa fazer para o novo normal e as pessoas não pararem simplesmente as suas atividades e buscarem outra coisa para fazer. Então, sobre isso, a gente vai continuar conversando no próximo bloco e vamos falar também sobre as medidas adotadas pelo Poder Legislativo que ajudaram a dar sustentabilidade a esse setor durante a pandemia. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos no terceiro bloco do Rio em Foco para falar sobre a retomada do setor de entretenimento. Pedro, uma das ações importantes durante esse processo são justamente as ações anticíclicas, que você citou no início do programa, como sendo ações que vocês focaram muito no diálogo com os governos.
Nesse ponto, o Legislativo votou vários projetos para atuar nesse momento emergencial. Desses projetos que você cita, que são os importantes, o que geraram impacto para o setor, e de que maneira outras ações precisam ser tomadas? Qual é a agenda que é necessário endereçar nesse momento de pandemia para o Legislativo? Eu acho que, principalmente, Geisa, a sensibilidade que a Casa Legislativa tem e deve continuar tendo com a preocupação com o setor econômico. Não só com o setor econômico, mas pelo que ele produz, com a possibilidade de manutenção dos empregos. As medidas provisórias do governo federal, elas vão ter a sua efetividade durante o período de estado de emergência, mas elas precisam se tornar lei. E é importante que a gente paute medidas como essas, vou repetir, a da possibilidade de remarcação dos eventos, das produções culturais, dos atrativos das vendas de bilhetes, pacotes turísticos e tudo mais, assim como os diferimentos de tributos que possam ser colocados como prática, voltados principalmente à manutenção dos salários, à manutenção com a contrapartida de suportar os empregos, mas também para poder ajudar as empresas. Eu acho que as linhas de crédito voltadas ao setor empresarial são muito importantes. Eu acho que esse é um ponto de dificuldade que o governo federal tentou implementar, mas esbarrou muito no monopólio, na dificuldade de abrir as garantias por conta do sistema bancário. A gente endereçou a Lei 13.999, o PRONAMP, que foi criado pelo governo federal, previu, a gente endereçou uma solicitação ao Ministério do Turismo, que foi aprovada pelo governo federal, de inclusão das agências de desenvolvimento nos estados. No caso aqui, a AGRI está buscando recursos para ajudar o setor, mas é um recurso escasso e muitas empresas estão ainda no limbo, esperando que, para sobreviver essa pandemia toda e falar de retomada, esperando poder alcançar essas linhas de crédito. Acho que seria muito importante que o Legislativo Fluminense pudesse pautar medidas que talvez priorizassem o setor cultural, o setor esportivo, de entretenimento como um todo, por conta de terem sido os primeiros a fecharem e os últimos a reabrirem, mas na busca de benefícios, de agendamentos, de possibilidades de lograr êxito na obtenção dos créditos. Essa é uma medida importantíssima, mas tem medidas como a Lei Federal 1075, a chamada Lei Aldir Blanc, que criou medidas emergenciais de ajuda à cultura. Isso é um trabalho que tem sido defendido pelas entidades de classe setor. A PTR tem feito um trabalho brilhante nesse aspecto. Juntamos, apresenta a PTR e outras tantas entidades na busca por esse auxílio, assim como o setor, a Alerj fez a Lei 8863, que previu aí a destinação de 30% dos recursos do Fundo Estadual de Cultura para ajuda emergencial aos projetos e às produções culturais. Mais do que isso, a gente precisa também, agora de forma objetiva, a garantia de que os projetos incentivados, objetos da Lei 8266, que é uma lei a melhor do país hoje, que permite que os calendários de eventos culturais e esportivos e que impactam fortemente no turismo sejam viáveis, ela precisa voltar a acontecer. Houve uma decisão por parte do Executivo muito ruim, onde a redução de 30% do valor dos projetos foi implementada de forma súbita. A gente entende a dificuldade de caixa do governo, a gente entende a defesa que a secretária Daniele tem feito no ambiente cultural, mas a gente não pode concordar que essas medidas possam pautar o pensamento de uma retomada futura. Falar de futuro é cuidar do presente. Cuidar do presente é trabalhar com as ferramentas que a gente tem disponível. E a gente tem a Lei 8266, que é uma lei fantástica para o setor cultural, o setor de entretenimento como um todo, e ela precisa ser colocada em prática. Os projetos foram paralisados e muitas das remarcações dos eventos para o segundo semestre não estão logrando êxito porque o patrocínio, por mais que haja, não está podendo ser fruído no âmbito da Fazenda. E isso precisa ser revertido. A gente gostaria de solicitar uma conversa que o presidente André Ciliano teve com o setor empresarial. Queria deixar um destaque aqui muito importante nesse sentido, que a todo momento essa casa tem procurado diálogo franco com a indústria, com as empresas, com a sociedade como um todo, e a gente tem feito parte dessas discussões, levado os nossos anseios, ao mesmo tempo as angústias, mas principalmente contribuído com propostas. E o presidente nos acenou com a possibilidade de olhar com carinho maior com essa causa e evitar que essas reduções possam continuar acontecendo e a gente libere a fruição dos benefícios fiscais de maneira objetiva, porque são benefícios que são extremamente importantes, fundamentais
para que os eventos e os projetos voltem a acontecer. Estou falando de muitos projetos sociais, inclusive, projetos que estão paralisados por conta de não estarem sendo liberados ou por terem sido reduzidos os projetos no âmbito da fruição fiscal por parte da Secretaria de Fazenda do Governo do Estado. E isso precisa ser alterado. Você citou uma reunião que o presidente realizou junto com os deputados presidentes das comissões de cultura e também da Frente Parlamentar de Apoio à Economia Solidária, e que foi muito importante para discutir justamente esses protocolos de retomada. E um dos pontos interessantes que foi citado também durante essa conversa foi justamente a necessidade de interiorização dos eventos e atividades culturais. Como é que vocês trabalham em relação a isso? Quer dizer, a Apresenta atua em todo o território fluminense, há a possibilidade de pensar nessa retomada que as atividades os eventos possam ser realizados também no interior, levando em conta, enfim, a diversidade que a gente tem de opções e de plataformas para que esses eventos ocorram? Com certeza, a gente tem feito esse trabalho junto às empresas associadas e essa consciência existe. A busca por essa interiorização, eu acho que ela pode ser pautada nas contrapartidas, num regramento melhor para as contrapartidas sociais para cada um desses projetos. Já existe uma série de medidas, não estou dizendo aqui sobre criação de novas contrapartidas, estou dizendo de trabalhar melhor as contrapartidas que já existem, que são muitas, tanto para os eventos, projetos esportivos, quanto para os projetos e produções culturais. Já existe destinação de ingresso, destinação de recursos para o próprio Fundo Estadual de Cultura, que precisa ter uma celeridade maior nos seus editais, e isso eu acho que pode ser pautado com projetos que deem a interiorização. Porém, nós devemos também pensar que atrair novos investidores, patrocinadores do mercado, depende de bons projetos de procura de propostas que sejam rentáveis aos seus interesses. Então, a gente não pode tratar o patrocinador como como inimigo, ele tem que ser um aliado nesse processo. Ele precisa discutir, ele que tem o seu recurso para poder ser aportado ou não, graças a essa lei importante estadual, mas ele precisa ser atraído. Então, ter um projeto que não tenha muito retorno para esse patrocinador, muitas vezes acaba que inviabiliza até a vontade de interiorizar. Mas nós temos grandes projetos, nós temos aí feiras literárias, a Flip, que está esperando isso acontecer, temos propostas do setor audiovisual espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro, temos o Mundial de Surf de Saquarema, que faz parte do calendário internacional e que também foi remarcado, mas não se pode dar a fruição do benefício fiscal, uma série de outros eventos, sejam eles esportivos ou culturais, que estão colocados em pauta e precisam ser suportados. Projetos sociais que rodam todo o interior do estado, o Noroeste Fluminense, a região sul do estado, todos eles estão fomentando a atividade socioeconômica e precisam dessa ajuda, porque o recurso dos patrocinadores existe. Agora, uma proposta que eu queria deixar clara aqui, que a gente falou nessa reunião que o presidente colocou em pauta, muito importante é a gente não somente fazer com que os processos andem, que retire essa prerrogativa de redução de 30% deliberadamente, isso está afastando os patrocinadores e dando uma evasão de empresas que poderiam apoiar projetos do Rio de Janeiro, isso levando para outros estados, mas eu também queria colocar a proposta de talvez a gente chamar mais proximamente empresas patrocinadoras de grande porte, que têm grande arrecadação de ICMS, contribuição de ICMS para o Estado, possam eventualmente, numa retomada agora, trabalhar melhor os seus tetos de contribuição. Uma proposta que a Apresenta estava desenhando é de, nesse momento de pandemia, nessa retomada um pouco mais perene, um prazo de, por exemplo, 2 anos, permitir que essas empresas usem o dobro do seu teto, porque a arrecadação vai cair. Então, o orçamento geral para patrocinar projetos também vai cair. Uma solução nesse momento seria aumentar o teto das empresas, dobrando, por exemplo, hoje, cada empresa dessa pode aportar 3% na cultura, em projetos culturais, e 3% em projetos esportivos, e mais 1% em doações. Essas empresas poderiam trazer um teto maior para poder contribuir ainda mais, tanto em doações em áreas que sejam necessárias hoje por conta muito afetadas, principalmente em entidades, institutos que fazem trabalho belíssimo. Vemos aí o Instituto da Criança, que tem tido um papel preponderante, inclusive na ligação com os hospitais de campanha, mas principalmente no recomeço das atividades econômicas que a gente espera ter essa ajuda. Um apoio da Alerj também, junto à Câmara de Vereadores, vai ser muito importante. O projeto de decreto legislativo 249, que prevê a suspensão da redestinação do recurso oriundo
da Lei da Cultura do ISS, também vai ser muito importante. O presidente prometeu agir nesse sentido. Eu acho que é importante as casas se falarem, porque elas que vão pautar a recuperação da economia fluminense. Bem, o Rio em Foco está chegando ao fim. Obrigada, Pedro, por você ter participado aqui com a gente desse novo normal e a retomada do Rio em Foco nos estúdios. E obrigada a você, telespectador, por ter acompanhado a gente até aqui. E se você ainda não conhece o nosso podcast, não perca essa oportunidade de acessar sua plataforma de streaming de preferência e procurar por Quero Discutir o Meu Estado, Rio em Foco. Lá você escuta o programa como e onde quiser. E a gente se vê na próxima semana. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.